Agora a gente vai ouvir o orientador da tese do Russo, professor Norval Bartelo Júnior. Obrigado. Bom dia a todas e todos. É difícil fazer uso da voz para falar sobre alguém que era uma voz e que tinha essa voz como o seu principal canal de relação com o mundo. André, quando me procurou, ainda para o mestrado, veio falando da experiência dele com utilizar o rádio como um meio de educação e como um meio social para melhora da qualidade de vida e da perspectiva profissional de tantas crianças e tantos adolescentes. E essa foi a sua dissertação de mestrado defendida aqui na PUC. Para o doutorado, o André sempre chegava com novas vozes, trazendo muitas vozes. O papel do orientador era ouvir. Então, ouvir o André e deixar a sua voz dizer os caminhos que ele estava percorrendo. Numa dos finais de curso que nós comemorávamos na época em que isso ainda era possível, no encontro presencial, comemorávamos com saraus, o André trouxe um poema de um poeta completamente desconhecido aqui no Brasil, Christian Morgenstern, um poeta alemão do começo do século XX, um poeta lúdico, um poeta de brincadeiras sonoras e, sobretudo, brincadeiras conceituais, né? Mostrando o seu lado lúdico e o seu lado reflexivo, mas, ao mesmo tempo, educacional. André vai ficar como uma voz que não vai se calar. E eu fico muito contente de estarmos aqui celebrando um colega. Ele não era um orientando, ele era um colega. Né? Ele trazia as suas ideias articuladas, muitas vezes de uma maneira mais lúdica do que científica. E com isso, trazia também a alegria do conhecimento. A gente via o infantil, a criança, brincando com o som e brincando com a educação pelo som. André declamando Morgenstern vai continuar sempre na minha memória. Infelizmente, é uma memória individual, mas nos seus alunos, dos seus colegas, a memória do André, nos seus colegas, nos seus alunos, a memória do André continuará sendo sempre uma voz. A voz, nós não chamávamos de Russo, chamávamos de André, como os alunos chamam de Russo. Não é? Ele era um filho para todos nós, e, ao mesmo tempo, um filho que tinha uma escuta infinita, uma capacidade de ouvir infinitamente, muitas vezes trazendo textos que ele tinha lido dos meus próprios livros, né? E dizendo: Norval, veja, escuta isso daqui, né? Que você próprio disse, né? Trazendo a voz, a minha voz pela sua voz. André, que a sua voz seja hoje a voz de mais de 500 mil pessoas que perderam a voz e a vez e a vida. Eu te abraço virtualmente, meu querido
orientando. Muito obrigado.